internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pode Rir. Hoje eu, Bruno Schreiner e minha colega Sofia Navarro recebemos nossa estimada professora Kimberly Alves de Golim. A Kimberly é professora no curso de Relações Internacionais pela Universidade Paulista, a Unip, mestre e doutoranda em RI pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, na área de Paz, Defesa e Segurança Internacional, pesquisadora do Grupo de Estudos e de Defesa de Segurança Internacional e integrante da Rede de Pesquisa em Paz, Conflitos e Estudos Críticos em Segurança. Além disso, foi pesquisadora voluntária no Instituto Pandya Kalojaras, Ministério da Defesa, na linha Entorno Estratégico de 2015 e 2018. Acho que não poderíamos ter alguém melhor do que ela para falarmos sobre conflitos humanitários e como a ONU tem atuado neles. Kimberly, seja muito bem-vinda ao Pode Rir. Olá Bruno, Sofia, olá a todos que nos escutam também. Vocês já me apresentaram até de modo muito mais gentil do que eu mereço, então eu vou só usar esse espaço inicial para agradecer o convite, né, e para dizer que é uma alegria participar do Pod também. É um trabalho que eu gosto muito, mas principalmente é uma iniciativa que eu admiro bastante. Acho que é muito comum que os assuntos de relações internacionais, eles acabam, de política internacional de modo geral, né, eles podem parecer muito distantes das pessoas. Então eu acho que o Pode Rir, ele tem funcionado muito bem como uma ferramenta para isso, né, para democratizar conhecimento, para democratizar um pouco os debates sobre esses temas em uma linguagem fácil, acessível, uma linguagem muito criativa também. Mas seria só isso. Estou muito feliz com a nossa conversa hoje e espero contribuir de alguma forma, espero ajudar mais do que atrapalhar. Bom, antes de começarmos, sempre é bom a gente fazer uma pequena introdução sobre o assunto e o porquê ele é tão importante. Um conflito humanitário, para o ouvinte saber melhor a definição, é uma situação de confronto armado ou violência generalizada que ocorre em uma determinada região e tem um impacto significativo na população civil. Esses conflitos são caracterizados por uma violação generalizada de direitos humanos, incluindo a morte e o deslocamento forçado de civis, além do acesso limitado a serviços essenciais como alimentos, água, abrigo e cuidados de saúde. Estes são conflitos que impactam diretamente a pauta das relações internacionais, pois costumam resultar em um grande número de refugiados em um ou outros países, pessoas que não têm a quem recorrer, que pedem ajuda. Logo, impactam diretamente a relação entre países e demandam a atuação, o auxílio humanitário de atores internacionais como ONGs e mesmo outros estados. Infelizmente, conflitos humanitários seguem sendo algo frequente se olharmos com mais atenção as políticas internas de países à margem daquilo que se costuma chamar norte global, grandes potências econômicas de enorme peso geopolítico. Porém, isso não é uma regra de ferro, haja vista que estamos testemunhando hoje o maior conflito humanitário em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, a invasão da Rússia à Ucrânia e seu embate bélico. Duas das principais intenções de criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, é justamente atuar para evitar conflitos de tal natureza e, quando não for possível, buscar assistência aos refugiados e afligidos pelas mazelas do confronto. Professora, eu já começo te perguntando sobre um panorama mais amplo. Além de Rússia e Ucrânia, que outros conflitos humanitários estão acontecendo hoje que você acha necessário prestar atenção? Tem gente que até já esqueceu, mas a Síria segue em guerra civil, o Iêmen também, tem uma lista enorme. Eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu acho que eu vou utilizar ela para fazer um gancho, né? O difícil de chamar professor para podcast é que volta lá na Grécia Antiga, na etimologia da palavra, mas eu acho que ela pode ajudar. Eu gostei muito da definição que vocês trouxeram, acho que ela ajuda a refletir muito sobre os impactos que os conflitos contemporâneos têm sobre a população civil e o número de violações aos direitos humanos que decorrem desses conflitos, né? Mas em RI, a gente sempre precisa debater, precisa destacar que os conceitos eles não são consensuais, né? Nem o conceito de Estado-nação é uma questão pacificada em RI, que em geral os outros conceitos. Mas isso eu acho que, na verdade, é até uma coisa boa, porque pacificar alguma coisa traz bastante a ideia de colocar sob uma ordem, né? Sob um controle específico. E eu acho que todas as áreas do saber, elas se beneficiam muito dessas desestabilizações, né? Que vêm justamente a partir dessas críticas, desses tensionamentos. Então, de parar e perguntar, será? Será que é isso mesmo? Será que é só isso?
E eu entendo que usar essas duas expressões juntas, né, conflitos humanitários, pode ser que nos leve a esse mesmo tensionamento, né? Por exemplo, a autora Mary Kaldor, ela vai utilizar uma definição muito próxima, muito parecida, mas ao invés de falar em conflitos humanitários, ela intitula de novas guerras. E vejam, é um conceito que também é muito debatido, né? Alguns vão perguntar por que novas, isso já ocorre há muito tempo, não é só a partir do fim da Guerra Fria. Então, o que qualifica, o que diferencia isso enquanto algo novo? Mas enfim, esse preâmbulo todo, porque pode ser que as pessoas que estão nos ouvindo gostem do tema, espero que sim, né? E queiram procurar, espero que eu não desestimule as pessoas a pesquisar isso, mas que queiram procurar mais fontes, e pode ser que as nomenclaturas tenham variações, né? Então acho importante deixar essa ressalva que às vezes os nomes aparecem de várias formas. Mas também porque, para responder a pergunta, né, de quais os outros conflitos humanitários que estão acontecendo no mundo, talvez a resposta mais sincera seja que depende de para quem você pergunta, né? Porque, em grande medida, a cartada humanitária ela pode ser e vem sendo frequentemente instrumentalizada para legitimar ações autointeressadas, né? Me parece até ser um debate próximo do que existe sobre a ideia de conflitos étnicos, né? Porque a impressão que se tem e até quem vem debatendo muito isso também de modo muito mais profundo e mais qualificado que eu, inclusive, é o Lucas Oliveira, que vem fazendo o doutorado dele no programa Santiago Dantas também, e o que ele vem apontando é que geralmente se usa o adjetivo étnico só nesses conflitos que acontecem em África, né? Às vezes no Sudeste Asiático também, talvez, mas principalmente em África. E junto com esse uso está atrelado, está embutido uma perspectiva bastante hierarquizada de quase uma tutelagem, né? Ou seja, aquela localização de um grupo enquanto bárbaro, enquanto primitivo, que precisa de ajuda para lidar com as questões. E assim, se for para tensionar a corda e para pensar em etnia, talvez a gente conseguisse colocar até o próprio conflito entre Rússia e Ucrânia como um conflito étnico também, né? Mas enfim, não tem nem 3 minutos de fala, talvez já pense que eu divergi da questão e do tema, mas é que essa ideia de 2 pesos e 2 medidas que ocorre muito frequentemente com a questão do conceito de conflito étnico também pode ser observado no caso do conflito humanitário, porque geralmente se fala em violações aos direitos humanos como uma estratégia para legitimar intervenções externas, mas só naqueles locais que são interessantes. Então, Afeganistão me interessa? Sim. Então, eu classifico como violação dos direitos humanos, como conflito humanitário, logo preciso intervir. Agora, Somália me interessa? Não. Então, esse silêncio internacional se mantém e eu deixo as pessoas morrendo no combate, inclusive morrendo de fome, né, no caso da Somália. E talvez o exemplo da Somália seja mais antigo, as pessoas podem até, acho que é do início da década de 90, as pessoas podem até falar, mas é que o debate sobre a responsabilidade de proteger ou o conceito de segurança humana ainda não estava bem delimitado, ainda não estava amadurecido, né? E ok, né? Se a gente for falar do Iêmen, por exemplo, que vocês citaram, seria, infelizmente, um ótimo exemplo também, inclusive no que se refere às pessoas morrendo de fome atualmente. Então, não é por uma ausência de debate sobre a importância de garantir os direitos humanos. É uma questão de quais humanos nós estamos falando, né? Ou mais especificamente, de onde estão esses humanos e se vale a pena ou não preservá-los, entender a qualidade de vida, entender às vezes até a sobrevivência, né? Talvez de forma muito simplista e até meio maniqueísta, mas a pergunta que parece ser feita é: tem petróleo na cidade desses humanos? Se tiver, a gente pode intervir, se não tiver, não. Mas, enfim, né, parece que eu rodeei e não respondi a pergunta, mas me parece importante citar, para além do caso entre Rússia e Ucrânia, e aqui não é desmerecendo o caso entre Rússia e Ucrânia, mas é só para lembrar que existem outros também na pauta, né? Existem outras agendas, outros locais a serem olhados, observados e analisados. E aí me parece importante citar também o caso da Síria, a Palestina, falar de Myanmar, do Congo, do Haiti, que apesar de não estar em uma guerra declarada, vem sendo palco de verdadeiros massacres, né? E isso muitas vezes não é abordado. Então, talvez a gente até possa pegar aquela frase, né, de existe muito mais entre o céu e a terra, só que aí, completando, do que Rússia e Ucrânia, né? Mas a questão é que esses outros lugares, eles não são tão interessantes geopoliticamente falando, e aí eles acabam sendo talvez não só desprezados, mas muitas vezes invisibilizados de certa forma também.
A gente tem, na verdade, eu tenho até minha orientadora, né, a professora Regina Leisner, ela traz muito isso de conceitos dinâmicos que a professora colocou, e é muito interessante, porque realmente os conceitos são dinâmicos, até mesmo conflito, né? Cada pessoa tem um entendimento e tem até uma disputa do conteúdo desse conceito. A gente vê, muitos países não concordam com o conceito da ONU, até mesmo nesse ponto. A nossa próxima pergunta vai nesse sentido, né? Como que você vê a ONU lidando com esse cenário tão multifacetado? Pelas contas da Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, nome meio comprido aí em inglês, seriam cerca de 110 conflitos armados em curso hoje no mundo, né? 45 só na África e no Oriente Médio. Com um número tão grande desses, em uma área tão grande também, a ONU consegue se fazer presente em todos esses cenários? Ou tem alguns, né, que ficam de lado, digamos assim? Como que a professora enxerga isso? Tem algum padrão, alguma coisa nesse sentido? Tem várias formas da ONU estar presente nos países, né? No Brasil, por exemplo, a ONU está presente, tem a casa lá da ONU em Brasília, tem escritórios no Rio de Janeiro, em Salvador também, mas então nem sempre a presença da ONU nessas situações, esses países, eventualmente em conflitos, ocorre a partir de forças de paz que são enviadas para ajudar no cessar-fogo, né? Policiais, militares que estão ali envolvidos como uma terceira parte também. Pode ser a partir de escritórios de boas práticas, de missões políticas, a partir de projetos específicos, né, de algum órgão ou instituição dentro da ONU, por exemplo, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a ONU Mulheres, o PNUMA, né, o Programa da ONU para falar de meio ambiente, entre alguns outros. Mas no caso específico de conflitos armados, acho que um ponto importante de destacar é geralmente a localização das intervenções da ONU, né, dessas operações de paz da ONU, que são o principal mecanismo utilizado pela organização para pensar no gerenciamento de conflitos internacionais. Porque se a gente for pegar o mapa mundi e colocar uma marcação onde já teve ou está tendo uma operação de paz da ONU, geralmente, majoritariamente, é em África, Oriente Médio e América Latina. O que gera dúvida, porque assim, se a gente for falar de violações aos direitos humanos, elas estão ocorrendo, eu ouso dizer, em todos os países. Então, por que a atuação da ONU nesse modo mais ostensivo, né, não ocorre também nesses outros países? Então, a questão aqui talvez seja localizar essa atuação da ONU dentro do interesse político em alguns conflitos armados específicos, né? Porque para uma operação de paz ser estabelecida, ela precisa ser autorizada pelo Conselho de Segurança, tem um trâmite um pouco mais específico, né? Geralmente tem uma demanda que vai ou que sai do Secretariado-Geral da ONU, é feito um relatório, esse relatório é enviado para o Conselho de Segurança. Caso se decida por uma operação de paz, é lá que vai ser estabelecida, inclusive no que se refere aos objetivos, né? Para que vai ser essa operação de paz, qual vai ser o uso da força, se é que vai ter, por quanto tempo, qual o efetivo e assim por diante. Então, se alguém do Conselho de Segurança, né, pensando aqui dentre os membros permanentes do Conselho, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, se algum desses estados com poder de veto não acha interessante que essa operação de paz seja estabelecida, fica vetado. Então, a expressão de conflitos que ficam de lado me parece muito certeira, assim, porque no fim é um pouco isso, né? Ficam para o final da fila de prioridade. Não significa que não demandasse uma atuação da ONU talvez mais específica ou mais robusta do que apenas essas missões políticas, esses outros organismos e projetos, mas depende dessa vontade, interesse político também, pensando a própria estrutura da ONU, uma organização criada em um contexto bem específico de final da Segunda Guerra Mundial, com um Conselho de Segurança pouco representativo, quando a gente analisa que não tem nenhum país latino-americano, nenhum país africano, ainda é uma estrutura que vai regular muito quais são os conflitos que merecem uma atenção mais expressiva ou não. A gente com certeza viu os pontos um pouco mais negativos, né, do porquê que a ONU atua do jeito que ela atua, mas vendo talvez um pouco do lado dela, da organização, quais os principais desafios que a professora enxerga que ela enfrenta hoje na resposta aos conflitos humanitários ao redor do mundo?
além dos que já foram pontuados, né, claro. Acho que essa é a pergunta mais difícil, talvez. Eu queria muito poder dizer que a ONU está fazendo o que ela pode, né? Bem aquele meme do cantor no festival de trap que teve, que tem uma cobra no meu show, eu tô fazendo o que eu posso, é mais ou menos isso. Eu queria muito poder dizer que a ONU, ela tá agindo até onde o braço dela alcança, né? E parar minha resposta por aí, mas a verdade é que talvez a gente precise discutir primeiro o fato de a ONU já ter sido criada com um braço tão curtinho e o fato de que existem atores que estão segurando esse braço também, né? Que impedem uma ação mais abrangente na ONU. Porque quando a gente pensa na ONU, é uma organização internacional, intergovernamental e que é voluntária. Então ela é formada por vários países, mas nenhum país é obrigado a fazer parte da ONU e nenhum país é obrigado a cumprir uma decisão da ONU. Porque mesmo que eles façam parte da organização, eles continuam sendo países soberanos, né? Existem constrangimentos caso aquilo que tenha sido debatido não seja cumprido, né? Mas a obrigação de cumprir uma decisão, em última instância, ela não existe. Então, esse é um ponto que me parece bastante importante da gente destacar para conseguir entender essas limitações da ONU. Mas aí, outro ponto fundamental talvez seja pensar a estrutura da ONU, principalmente no que se refere ao Conselho de Segurança que a gente citou agora, né? O fato de ser pouco representativo e, principalmente, talvez, que junto com esse poder de veto desses 5 países com assento permanente, costuma vir também uma instrumentalização da ONU a partir de interesses próprios, né? Seja no sentido de fazer uma questão avançar ou no sentido contrário, de barrar a discussão de um determinado assunto. E vejam, aqui eu não estou dizendo que a ONU ela não presta para nada ou que ela é pura e simplesmente uma ferramenta desses 5 países, né? De forma alguma. A ONU ela tem papéis muito importantes em várias frentes, inclusive na questão de paz e de segurança internacional. A gente até pode falar mais sobre isso, né? Então, de forma alguma, eu estou dizendo que a ONU não serve para nada. Pelo contrário, eu concordo muito com a frase de que está ruim com a ONU, mas estaria bem pior sem ela. A questão é que esses desafios, eles existem, né? Não dá para jogar a poeira debaixo do tapete e fingir que a poeira não existe. A gente precisa identificar esses gargalos para tentar melhorar. Então, pensando nessa questão de desafios, me parece que o principal desafio da ONU está relacionado a essa questão de vontade política, ou falta de vontade política, na verdade, né, dos países membros, e reconhecer alguns conflitos enquanto importantes, né, que seres humanos não deveriam estar morrendo de fome, seja na Ucrânia ou seja no Iêmen. E aí, a partir dessa falta de vontade política, vêm os outros elementos, né, como orçamento, recursos de pessoal, etc. Né? A outra questão é que a ONU, talvez, ela já não tenha sido criada para acabar com conflitos humanitários, mas sim para controlar esses conflitos. Esse é um ponto que me parece importante ressaltar também. A percepção de paz só enquanto a ausência de conflitos armados é importante, mas não é suficiente. Não basta que o discurso diga que existe uma preocupação com o bem-estar humano, né? Que existe uma preocupação com a segurança humana, se as práticas ainda estão muito voltadas para o âmbito estatal e ainda envolve um debate muito hierarquizado de quem define, de que forma, onde, quando a ONU vai atuar. Me parece que esses são os principais desafios. Quais seriam os principais instrumentos e mecanismos da ONU hoje para prevenção e resolução desses conflitos? E eles têm sido eficazes? Eu acho que de mecanismos e instrumentos, tem um debate em relações internacionais que eu acho muito interessante, que é se as organizações... Até que ponto, né? Acho que não é nem se a pergunta, mas até que ponto as organizações internacionais, elas são atores no palco internacional ou se elas são instrumentos de ação, né? Espaço de atuação. E aí, das duas formas, eu acho que a ONU ou representa em si ou oferece instrumentos e mecanismos bastante importantes para a prevenção e resolução de conflitos. Se a gente for pensar nos regimes internacionais, seja de direitos humanos, de não proliferação nuclear, a ONU tem um papel central na formulação dessas normas e em oferecer um espaço que seja entendido enquanto democrático para que esses assuntos sejam debatidos e aí as resoluções firmadas sejam consideradas enquanto legítimas, né? Então, acho que essa parte
tanto do espaço para discussão, quanto também as instituições de controle, né, de monitoramento se isso está sendo seguido ou não, eu acho que é um ponto bastante importante. Mas se for pensar no caso específico de conflitos armados, talvez as operações de paz, que como eu disse, são um mecanismo ad hoc, não estava previsto na Carta de São Francisco, mas são um mecanismo que desde 1948 é o mecanismo utilizado como o instrumento para pensar na paz internacional, nesse gerenciamento de conflitos internacionais. Então, os instrumentos e mecanismos me parecem principalmente esses. Talvez a gente possa até acrescentar a ideia de direito humanitário internacional para falar sobre a necessidade de se proteger a população civil nesses conflitos, o respeito aos direitos humanos, mesmo de prisioneiros de guerra, o fato de que ambulâncias e equipe médica não pode ser alvo desses conflitos, né, a partir do direito internacional humanitário um pouco mais amplo, mas que também tem a sua importância ali no âmbito da ONU, especialmente quando a gente pensa no espaço que a ONU oferece, inclusive para as organizações não governamentais virem para palco debater a agenda também, né? Eu acho que talvez os instrumentos sejam principalmente esse. E aí a questão se é eficaz é que me pega um pouco, porque tem um texto do professor Dabson Belém Lopes, ele está dando aula em Minas Gerais, que ele vai argumentar que o fato de existirem novos conflitos não deveria ser motivo para refutar a autoridade da ONU, né? Que na verdade a autoridade da ONU ela deveria ser reafirmada pelo simples fato de ter conseguido evitar até agora uma terceira guerra mundial, que foi o que ela se propôs a fazer, né? Coisa que a Liga das Nações, por exemplo, não tinha conseguido. Então, assim, eu diria eficaz em certa medida. Tem sido eficaz no controle dos conflitos, mas na parte de prevenção e resolução eu diria que nem tanto, né? Prevenção talvez se a gente estiver falando de conflitos de grande escala, interregionais ou mesmo globais, sim, mas não me parece muito possível falar de eficácia na prevenção dos conflitos se a gente não leva a sério o combate às causas desses conflitos, né? A sensação é que muitas vezes o que a ONU tenta é colocar um band-aid no corte, colocar um curativo em cima de um corte bem profundo, né? Ela não está preocupada com a causa do corte, em evitar que ele ocorra novamente, ela está preocupada em evitar, naquele momento, que tem isso também, né? Enquanto a ONU está ali em sol, evitar que o sangue espalhe por toda a roupa. Então, o que fica muito claro para mim é que, primeiro, o discurso ainda não encontrou lugar na prática, né? Não dá para simplesmente falar que a participação local é importante no processo de resolução dos conflitos, mas não oferecer espaço e voz, de fato, para essa população local participar dos processos de condução ou recondução da paz. E segundo, não dá para focar só em acabar com o sintoma e esquecer de trabalhar na causa da doença, né? Acabar com os tiros sendo disparados é uma parte importante, né? Isso não tem dúvidas. Mas não dá para deixar de se preocupar com a desigualdade que levou ao início das hostilidades armadas. Então, minha resposta é que a ONU é eficaz em partes. É eficaz no controle, mas deixa bastante a desejar no que se refere a essa resolução mais duradoura dos conflitos. Tive a resposta muito conclusória mesmo, que é uma coisa que sempre falta quando a gente tá falando disso, né? A gente nunca consegue concluir nada. Foi muito, muito bom mesmo. Bom, voltando um pouco, assim, sobre o que a gente já falou, né? Guerra Rússia e Ucrânia, que com certeza é o que tá mais presente aí pros brasileiros como um geral, né? Não apenas os internacionalistas. A gente sabe que o conflito afeta muito questões de commodities, dinâmica de poder, né, que é algo grande aí para a ONU também, além do principal, vida de milhões de ucranianos aí que já foi, né, focada. E aí, nesse sentido, a gente queria perguntar como a ONU busca proteger os direitos humanos e garantir a segurança dos civis afetados por esse conflito, né? Até porque, segundo o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, mais de 8 milhões de ucranianos estão precisando de refúgio hoje. Então, a gente queria saber quais os principais obstáculos nesse sentido, ou em geral, né, também, não só focando na ONU, o que a professora tem a dizer especialmente sobre esse conflito aí. Bom, além da pressão política que a ONU consegue oferecer, e aí eu volto na questão de que a ONU pode ser entendida enquanto um ator, mas também pode ser entendida como um espaço de manobra ou espaço político para que outros atores ajam. E aí, no caso específico da Rússia e da Ucrânia, a gente pode entender das duas formas.
principalmente porque a gente vê que o tanto de recurso que foi utilizado no começo do conflito entre Rússia e Ucrânia foi utilizado se chamou uma reunião extraordinária no dia seguinte, depois chamar para pensar reunião extraordinária do Conselho de Segurança para pensar numa moção de repúdio, obviamente Rússia vetou, mas logo depois uma reunião extraordinária no âmbito da Assembleia Geral, e aí foi debatido, né? Aí saiu de fato uma resolução bastante taxativa em relação à Rússia. A Rússia depois foi expulsa do Conselho de Direitos Humanos, teve aquele, um reboliço todo e burocraticamente seguindo o que a ONU oferece. Então a pergunta que me fica, né, o estranhamento que me causou muito essa atuação da ONU foi por que não utilizar todos esses recursos em outros casos também? Né? Estavam morrendo milhares de pessoas também na Síria, no Iêmen. Por que foi quando aconteceu na Ucrânia que esses recursos foram acionados? Né? Eles não foram criados ali, eles já existiam. Por que não teve esse interesse político de fazer uma pressão política tão grande em outros casos também, como o Iraque, como o Afeganistão e assim por diante? Mas, de toda forma, a ONU tem esse papel, né, de pressão política, mas a ONU tem um papel super importante também no apoio às vítimas e na investigação desses eventuais casos de violação dos direitos humanos. Né? O Acnur, por exemplo, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, não tenho certeza se é essa sigla, mas vamos seguir fingindo que é. A gente muda, fala que foi um erro de tradução. Mas ele tem a função principal de prestar essa assistência aos refugiados, né? Essas pessoas que foram obrigadas a deixar suas cidades por conta desses conflitos. Então, a ajuda aos civis que estavam sendo vítimas do conflito e que estão sendo vítimas do conflito entre Rússia e Ucrânia passa em grande parte por essa estrutura da ONU. Tanto no que se refere ao regime internacional, que a gente falou antes, né, as normas legais que vão orientar as ações dos estados sobre o acolhimento dessas pessoas, embora tenha várias discussões sobre isso, no direito internacional fala sobre a liberdade do indivíduo buscar refúgio em outro lugar, mas não fala sobre a obrigatoriedade ou dever do país receber. E aí a gente entra naquele caso de quem pode passar minha fronteira ou não, né? Depende de onde você vem, depende do quanto dinheiro você tem, assim por diante. Mas as normas legais que orientam essa questão de refúgio passam muito pelo ambiente, pela estrutura da ONU. E, para além disso, a coleta de dados e a rede de apoio propriamente dita também. Porque, acho que vocês devem se lembrar, no começo e ainda agora, teve um debate muito grande sobre contagem de vítimas e mortos, porque a Ucrânia falava um número, a Rússia falava outro, a ONU falava outro. Então, tende a ter um pouco mais de credibilidade os dados da ONU, né, entendido enquanto uma terceira parte observadora e assim por diante. Então, essa coleta de dados, embora ela ainda seja feita de modo muito precário, porque é baseado em uma forma de... é pensada a partir de um tipo de guerra que não é a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, né? O tipo de estatística, os números ali não cabem tão bem, talvez. Mas a rede de apoio, essa coleta de dados, passa bastante pela ONU e é uma parte super importante, né? Além do caso mais específico que eu citei lá do direito internacional humanitário também, que aí eu acho que seria importante ressaltar, porque entra não só no impacto desse conflito, mas também nas regras de como usar a violência nesses conflitos, né? Entra um pouco nessa coisa de como usar a violência, como Rússia deveria ou não, ou a Ucrânia deveria ou não utilizar, contra quem, até que ponto. Eu acho que iria um pouco nesse sentido. Prof, no primeiro episódio dessa nossa 5ª temporada do podcast, nós falamos com o professor Vitor Lopes de Andrade sobre a questão dos refugiados por motivos de orientação sexual. Quem ainda não ouviu o episódio, procura lá para ouvir. E na conversa que nós tivemos, ficou claro que em conflitos humanitários é muito comum que preconceitos como machismo, homo e transfobia se tornem agravantes no cenário de conflagração. O que você poderia dizer sobre essa pauta? A ONU parece ao menos estar atenta a isso? Atenta me parece uma palavra meio forte, talvez. Porque no caso dos direitos da comunidade LGBTQIA+, o que existe são os princípios, eu nunca sei falar direito, Yogyakarta, pode ser que tenha uma pronúncia correta também, mas a gente finge que é essa. Fala que é questão de sotaque só. Que é um documento de 2006, então relativamente recente, né? E que vai reconhecer essas violações de direitos
por causa da orientação sexual ou da identidade de gênero de alguém, e que isso seria também uma violação aos direitos humanos, né? E é isso. De documento mesmo, eu não me recordo de outro. Talvez valha a pena ver as publicações do professor Arthur Murta, que é da PUC São Paulo, que vem trabalhando com esse tema também, mas eu realmente não lembro de outro, né? Eu acho que é isso. Mas o que eu posso dizer é que é um debate ainda bem aquém do que o debate na ONU sobre gênero se referindo às mulheres e meninos. Isso não significa que o debate sobre mulheres e meninos está muito avançado, não. Infelizmente, pelo contrário, né? A ONU tem uma definição, uma perspectiva de gênero ainda muito liberal nessa divisão entre homens e mulheres, e a resposta, então, seria quantitativa, mais mulheres nessas forças de paz, principalmente, né? Nem nos espaços de modo geral, é um pouco mais específico. Então, não é como se esse debate no âmbito das mulheres e meninas fosse muito avançado, não, infelizmente. Mas essa relação específica entre mulheres, paz e segurança, ela começou a ser mais sistematizada a partir de 2000, então um pouquinho antes do que esses princípios de hoje a carta, né? E ainda assim com um foco muito exacerbado em violência sexual. Daí, vejam, falar de violência sexual é um ponto muito importante nos casos de conflitos, né? Existem porcentagens muito maiores desses casos de violência entre mulheres e meninas, embora também ocorram entre homens e meninos. Mas esse não é o único tipo de violência que essas mulheres e meninas estão expostas durante um conflito, né? E para além disso, ainda é um debate muito de cima para baixo. É uma visão muito institucional do que essas mulheres, meninas, essa comunidade LGBTQIA+, precisa, mas que não leva em consideração ou não tem um espaço, uma abertura tão grande para perguntar o que elas acham, como deveria ser, né? Ainda me parece uma versão muito de cima para baixo e muito limitada. Eu acho que a percepção que a ONU tem, e até o que eu venho pesquisando no doutorado também, me parece que o entendimento da ONU do que é paz, do que é gênero, do que é igualdade, ainda é muito institucionalizado e ainda é uma visão muito liberal. E aí talvez o ponto seja esse, né? A gente criticar a forma como a ONU foi criada em um contexto e com um objetivo específico talvez de controle e ordem, uma perspectiva bem liberal de não quero ter guerras. Então a gente tem o objetivo geral da ONU promover a paz e a segurança internacional, mas talvez seja no sentido de não quero ter guerras, porque guerras implicam em uma reestrutura desse sistema de poder, que é hierárquico, que é desigual. Então é uma violência a partir da não possibilidade de você se rebelar, se contra-insurgir. Então eu controlo, ordeno e chamo isso de paz. Me parece que o debate deveria ser esse, né? Primeira coisa, repensar o que eu entendo enquanto gênero, enquanto inclusão e diversidade, incluindo mais, de fato, comunidade LGBTQIA+, pessoas não brancas, corpos racializados e assim por diante. E dentro disso, além de no debate incluir essas pessoas no discurso, mas de chamar essas pessoas, esses grupos também, para debater. Então, repito, né? Eu não acho que atenta seja a melhor palavra, me parece um pouco forte, né? Um pouco a mais do que a ONU tem feito. O discurso tem aumentado, a UNAIDS vem falando bastante sobre isso, teve aquele programa uns anos atrás, Livres e Iguais, se não me engano, mas prática sobre o assunto e chamar essas pessoas para conversar, transformar isso em um regime internacional mais sólido, mais robusto, mais juridicamente vinculante, se for possível, isso eu não vejo. Eu achei muito interessante essa fala, porque eu li um autor, inclusive eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou colocar no Spotify, que ele fala que hoje a ONU é uma mistura de controle e comando, igual a professora falou, com um pouco de livre comércio, então é uma cultura de management. Então, assim, é realmente o que interessa ali, né, comercialmente, mas também nesse ponto de controle, enfim, é muito interessante pensar isso mesmo, quando a gente pergunta, né, ela tá atenta, como ela atua, são perguntas assim tão simples de responder, porque você tem que analisar diversas outras variáveis ali nos bastidores. Mas indo um pouco nesse sentido, a gente não quer ser ingênuo de perguntar qual medida a gente deve adotar para que parem esses tipos de confrontos ao redor do mundo. Isso é pedir a paz mundial, mas a gente sabe que muitos ouvintes, ainda mais quem não é da área, fica se perguntando isso. Então, a gente queria... E a gente acha, né, que assim, se tem alguém para perguntar, com certeza é a professora. A
A gente queria saber quais seriam as medidas, ações a serem tomadas pela comunidade internacional, incluindo a ONU, para que esse tipo de embate se torne cada vez mais escasso, né? Ao contrário do que a gente está vendo, que está se tornando cada vez mais comum. Um maior monitoramento de áreas instáveis, uma atuação mais forte, uma mudança de filosofia, enfim, o que, no caso, seria possível, né, de fazer? Eu acho que é uma pergunta ótima, que eu não acho que a gente encontre uma resposta simples, mas que não dá para, por não ter uma resposta simples, deixar de perguntar isso. Porque, assim, o que eu sinto é que a ONU ela vem tentando resolver os sintomas sem repensar as causas. E não dá para pensar esses conflitos, né, como se eles estivessem baseados no vácuo. Eles surgem assim em geração espontânea, né? Eles estão com um lastro muito grande em questões políticas, em questões econômicas, em questões sociais, e que vão ter como base comum a desigualdade, seja ela interna, doméstica, dentro de um Estado, ou desigualdade internacional em termos de hierarquias, de, sei lá, dependência, se a gente quiser utilizar uma nomenclatura mais GRI mesmo. Então, não me parece ser possível pensar em evitar novos conflitos, ou mesmo em resolver os conflitos que já estão acontecendo, de forma duradoura, né? Pensar em uma solução que de fato seja a solução, não seja só o esparadrapo que dali a pouco vai soltar. Mas não daria para pensar se o foco não forem os indivíduos. E eu acho que esse tem sido bastante o problema, né? A ONU, de uns tempos para cá, principalmente com o conceito de segurança humana, a partir de 94, no relatório do PNUD, tem se falado que o foco é o indivíduo. Mas, de novo, volta naquela questão. Me parece que o discurso ainda não encontra lugar na prática. Então, se o foco não for o bem-estar dos indivíduos, de todos os indivíduos, independente de gênero, raça, etnia, nacionalidade, classe, escolaridade, assim por diante, né? Se não for pensar na participação política desse indivíduo, no acesso desse indivíduo à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, não dá para pensar a resolução de conflitos se a gente não passar por isso. Porque o conflito ele não começa com o disparo da primeira arma, né? Eu acho que a percepção de paz que eu estava comentando, e aí entrando talvez um pouco mais no vocabulário de RI também, tem um autor, o Johan Galtung, né, uma das grandes referências para falar de estudos para a paz, que ele vai dizer que a paz talvez não seja, ou a gente não deveria entender paz só como a ausência de conflito, como a ausência dessa violência direta que a gente vê, né, do ato de agressão ou da morte de alguém. Essa é uma parte importante, eu sempre falo isso para os meus estudantes, que bom que hoje não estamos ouvindo barulho de bomba e preocupado em entrar embaixo da mesa, porque pode acontecer alguma coisa diretamente com a gente. É uma parte importante do conflito e que precisa ser levada em consideração. Mas não dá para entender resolução de conflito apenas por essa parcela. É quase como se fosse aquela erva daninha no solo. Eu arranco ela rente ao solo, ok, eu não vejo mais. Mas a raiz está ali embaixo, ela vai voltar a crescer. Então, se não houver uma preocupação com as causas desse conflito e entender o bem-estar de forma duradoura e esse agente local como um agente dotado de ação, né? E eu gosto da palavra agente por isso. Às vezes, ator dá muita sensação de que é uma pessoa que está performando um roteiro pré-escrito. Mas é agente pensante. Tanto que as mulheres, na maior parte dos mandatos de operações de paz da ONU, elas são associadas com crianças, né? Cuidar de mulheres e crianças. E assim, quando você associa com criança, é quase como se você estivesse tirando da mulher a capacidade de agência, mas tirando dela a racionalidade de conseguir agir também. Porque se é uma situação de crise financeira, você não vai chamar a criança para resolver qual conta eu vou pagar primeiro e pede a opinião da criança, faz voto para a família toda. Então, ao associar com criança, tira disso também. Aliás, tira isso, né? Tira um pouco essa capacidade de agência, de entender essas mulheres como seres pensantes capazes de refletir sobre a situação e de pensar em alternativas. E isso pode se repetir para a comunidade LGBTQIA+, pessoas racializadas e assim por diante. Pobres, né? Tem até uma frase do Mia Couto, já que a gente falou do livro no início, né? Que eu gosto bastante, que não é do Terra Sonâmbula, mas é daquela trilogia das Areias do Imperador. Que ele fala assim, a diferença na guerra e na paz para os pobres é que na guerra eles são os primeiros a serem mortos e na paz eles são os primeiros a morrer. Então, no fim das contas, guerra ou paz, nesse caso, é um rebranding, mas para o pobre não faz diferença nenhuma, porque o resultado é que ele está morrendo. A diferença é se ele está morrendo de morte morrida ou morte matada. Então, não pensar, não refletir sobre o que significa paz, mudar essa visão
tão focada no Estado, tão focada nessa violência direta, nessa chamada paz negativa, só como ausência do conflito, me parece que é o grande problema, né? De novo, é colocar o band-aid para uma hemorragia interna. Funciona, talvez, sei lá, como efeito placebo, mas não mais que isso, não é duradouro, não dá para falar que tá resolvendo o conflito, tá prevenindo o conflito. Tá lidando, tá dando um intervalo, né? Então eu parei, dei um stop por um tempo, mas isso vai voltar em algum momento, porque eu não pensei nas causas, eu não analisei estruturas que são desiguais, culturas que são desiguais, então eu não analisei as leis, são racistas, são xenofóbicas, são homofóbicas, né? Existe participação, existe espaço para que todos esses grupos desse local participem do processo de reconstrução da paz, ou eu estou chegando com um projeto pronto que eu acho que é o mais adequado, e na verdade não é. O caso do Timor-Leste é entendido como um caso de sucesso em muitos níveis, mas em última instância tem quem fale que a paz construída no Timor-Leste ficou cega às mulheres, né? São estruturas e instituições criadas que estão cegas às questões de gênero, ainda que seja um caso de sucesso de participação local. Então, me parece que o que a ONU poderia fazer demanda um movimento de repensar as gramáticas que são utilizadas, então repensar o que é paz, repensar o que é participação local, repensar o que é segurança, quem é foco dessa segurança. Para isso, repensar as epistemologias por trás da ONU, então paz não significa simplesmente ausência de conflito, mas bem-estar e assim por diante. E, por último, a partir dessa mudança na gramática e na epistemologia, mudar as práticas. Né? No meu assunto mais específico, na minha pesquisa de doutorado, eu tenho analisado a incorporação dessas diretrizes de gênero nas operações de paz. E aí o que eu tenho percebido é que existem alguns avanços no discurso, então essa agenda Mulheres, Paz e Segurança desde 2000 tem avançado a passos mais lentos do que se esperava, mas tem coisa ali interessante, só que além de já ter muita coisa ficado de fora da agenda, o que ficou não encontra espaço na prática, porque não é colocado. Então, tem mais mulheres participando, as mulheres são importantes em todas as etapas do processo de reconstrução da paz. Mas isso encontra lugar na prática? Elas são chamadas para as reuniões, as mulheres, sei lá, oficiais, militares e policiais, elas têm espaço, elas estão ocupando cargos em que elas tenham as vozes ouvidas, recursos suficientes para isso? Né? No Haiti, por exemplo, tinha agora eu não me lembro se o termo correto é escritório de gênero, mas enfim, unidade de gênero, mas tinha algo específico sobre isso. Mas a mulher que estava lá, né, acho que era um escritório talvez de uma pessoa, ela deu uma entrevista para uma dissertação que eu estava lendo esses dias, que ela falou, se eu quisesse ficar na minha sala só assim, né, assinando coisa, tava tudo bem. Mas ela buscava ir nas operações de campo para conversar com as pessoas, ouvir as demandas e ver o que poderia ser feito. Então, entra na questão do treinamento que a ONU oferece para esses espaços, para as pessoas que vão para esses conflitos, entra para os recursos que essas pessoas têm. A ONU, ela tem um caso muito sério ainda, e até essa Agenda Mulheres, Paz e Segurança foi criada, porque a ONU, na década de 90, teve vários casos de acusação de capacetes azuis cometendo violações sexuais contra as pessoas, né, nos lugares onde elas estavam. No Haiti, o Brasil, então, tem até o termo, né, filhos do Haiti, que são de soldados brasileiros que foram para o Haiti, trocavam sexo por favores, sei lá, comida, dinheiro, alguma coisa assim com as haitianas, elas engravidavam, eles voltavam e essas crianças continuavam lá. Então, perpassa tudo isso, como eu disse, né? Eu acho que é uma epistemologia, um pano de fundo, uma filosofia, como a Sofia falou, que precisa ser alterada, uma gramática que precisa ser alterada, e esse discurso encontrar lugar na prática. Para dar um fechamento, né? Então, professora, como você acha que a ONU e a comunidade internacional deveriam agir em relação ao assunto? São muitos conflitos humanitários ocorrendo hoje, e essa não me parece ser a pauta principal na agenda internacional de grande parte dos países, com exceção da guerra Rússia e Ucrânia, claro. Claro que talvez pode estar na agenda interna aí, né? Uma coisa que a gente não vê, porque é dinâmica de poder, enfim. Mas isso não tá público para os indivíduos, como a professora muito pontuou na última fala. Os indivíduos realmente não parecem, na prática, estar no centro, né? E na sua opinião, né, países como o Brasil, que não são parte ativa desses conflitos, deveriam agir diante do assunto, levando em consideração tudo que a gente comentou aqui,
Ou talvez você vê como o Brasil já atuando diante desse assunto máximo que pode. Enfim, como que você vê isso de fato na agenda internacional desses países que não estão envolvidos e não parecem querer estar? Vou dividir em duas partes, então, porque a primeira, eu fiquei refletindo, e aí eu não sei se é uma resposta, se é um anseio ou se é uma proposta. Mas eu acho que uma forma de ação da ONU e da comunidade internacional que poderia facilitar esse processo seria um espaço maior para as ONGs. Porque essas organizações não governamentais, geralmente, elas já estão produzindo esses dados, fazendo um monitoramento, tem até um grupo são 15 organizações ou 14 organizações, não sei, espalhadas no mundo que monitoram a implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. E aí, assim, elas têm vários dados, têm um contato, me parece, um pouco mais próximo da população, embora sempre tenha, a gente sempre perde com tradução, né? Então, passou do indivíduo para a ONG, da ONG para a ONU, alguma coisa se perde aí, sempre tem uma interpretação. Mas me parece que seria a saída, porque a ONU já vem oferecendo um espaço maior para as ONGs, mas um espaço muito mais de consulta, de ouvir, e não de, não sei, de uma liberdade um pouco maior, de um espaço, ou de não só ouvir essa voz, mas de escutá-la, né? Então eu tô ali presente, mas o que você acabou de falar passou, não serviu para nada, não anotei, e assim por diante. Eu acho que as ONGs, e é até um ponto que eu queria estudar mais, o papel das ONGs na paz e na segurança internacional, acho que seria um caminho. Porque, historicamente, a gente já percebe uma quantidade muito maior de ONGs, por exemplo, em Assembleia Geral, em vários organismos dentro da ONU. Só que eu acho que essa participação nem sempre se traduz nos documentos que são feitos, nas resoluções, nas percepções, e esses documentos que vão embasar depois a prática, né? Então, como eu disse, não sei se é uma resposta, se é um anseio, se é uma proposta, mas me parece que talvez o caminho das ONGs seja interessante. Não sei dizer o quanto ele seria suficiente, mas me parece que seria interessante. E aí, sobre os países que não estão atuando, mas poderiam atuar, eu acho que o caso do Brasil, talvez porque a gente está falando desde aqui, né, mas me parece que é um caso bastante interessante de analisar, porque apesar de nos últimos 6 anos o Brasil ter sido excluído e se excluir do cenário internacional, se a gente for pensar desde 2016, o Brasil tem uma tradição diplomática muito interessante, de não ter se envolvido nesses grandes conflitos, de ser entendido como uma prática bastante juridicista, pacifista, né? Aqueles elementos lá todos que a gente sempre estuda para falar de diplomacia brasileira. Me parece que seria um país que teria condições de ocupar esse espaço, como já ocupou em alguns momentos. Não só por essa tradição brasileira, mas principalmente no período do governo Lula, primeiro e segundo mandato, por uma diplomacia presidencial muito forte, né? A figura do Lula fazia muita diferença, não à toa. Ele mediou, agora eu não lembro o ano mais, mas aquele entre Irã e Turquia, não me recordo agora que ano que foi, sou péssima com data. Mas eu acho que isso se perdeu um pouco no governo Dilma, porque a Dilma estava mais preocupada com questões domésticas. Eu acho que não houve um rompimento da política externa, mas certamente uma desnutrição, né? Deixou de ser tão alimentada. E aí, com Temer e Bolsonaro, isso se repete, e talvez a questão do Bolsonaro eu acho até muito interessante, eu falei sobre isso em algum outro momento também, que é muito curioso, mas o primeiro governo que coloca a questão de gênero como prioridade foi o Bolsonaro. Mas foi como uma política antigênero, né? Foi para negar, falar de ideologia de gênero, e mamadeira de piroca, nem sei se podia falar, mas enfim, essas coisas todas. Então, é muito curioso que quem fez isso foi justamente contra, e quem tem essa articulação, essa visão, tá perdendo um pouco de espaço. E eu digo isso, inclusive, a perceber no que a gente tem nos últimos dias, né? Aliás, nos últimos meses, né? Pensando que é um mandato ainda muito inicial, mas que eu acho que vem perdendo algumas oportunidades, por exemplo, na questão de gênero, por exemplo, em algumas questões de trazer pautas que não estão sendo olhadas, que não estão sendo pensadas desde o 5P lá do Conselho de Segurança, né, membros permanentes e assim por diante. A questão do meio ambiente eu acho que é uma delas, por exemplo, né, a gente está focando em conflitos humanitários, mas se for pensar em refugiados ambientais seria uma forma. Eu acho que a pauta ambiental seria uma agenda de política externa e que o Brasil poderia se destacar muito, mas não sei se vem fazendo isso. O gênero é a mesma coisa, o discurso é uma coisa,
mas quando a gente vê o número de mulheres, enfim, pensando em igualdade de gênero nas embaixadas, nos postos, é extremamente baixo. Quem vem falando muito disso é aquela Irene Vitagala, né? Ela é até bastante ativa no Twitter, para quem quiser seguir, acho que vale bastante a pena também. Mas eu acho que é isso, acho que o Brasil teria uma possibilidade muito grande, mas que às vezes perde, ou perdeu em alguns momentos, não sei se isso vai melhorar agora, né? Entendo que o Brasil está numa postura ou num momento de se recolocar internacionalmente, mas eu acho que seria uma possibilidade sim. Não sei se com o envio de forças para operações de paz, como já foi no caso do Haiti, por exemplo, o Brasil foi o primeiro caso, inclusive, de Force Commanders durante toda uma missão serem todos de um mesmo país, né? Todos foram do Brasil. Não sei se na mesma medida, mas me parece que poderia ocupar um espaço bastante interessante para ser essa... E, de novo, a questão da tradução, né? Ser essa voz que vai lembrar das outras vozes que estão sendo esquecidas, né? De trazer essas pautas que não estão sendo trabalhadas. Bom, finalizando aqui, acho que o episódio mais completo sobre ONU e conflitos na modernidade que a gente já fez. Muita coisa aí para pensar, questões ontológicas, filosóficas, culturais, enfim, realmente muita coisa. Queríamos agradecer muito a professora Kimberly por estar aqui. Esperamos contar muito com essa parceria no futuro também. A gente está já com ideias aí, realmente. E, bom, abrir esse espaço para a professora falar tchau, fazer as considerações finais, o que quiser. Esse espaço é seu. Prof. Kimberly, quero agradecer muito a tua participação nessa conversa maravilhosa que tivemos. Foi muito esclarecedora e é importante abordar todos esses tópicos que são tão relevantes para as relações internacionais. O espaço está aberto para tenhas algo a mais a dizer. Eu agradeço pelo espaço, por terem aguentado tanta abobrinha. Fico à disposição, sempre que vocês quiserem ouvir mais abobrinhas, podem me convidar. Mas, de fato, agradecer muito o espaço. Foi uma alegria muito grande. Estava conversando com o Léo, né, que eu já acompanhava o Pod RI, estava elogiando. Ele falou, não, aí a gente pode marcar. E aí eu falei, eu já topei, vocês só me dizem a data e o horário, né? Mandem o link. Mas eu acho que para finalizar eu só ia comentar que eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS. E para quem se interessa pela área de defesa e segurança, mas principalmente de conflitos, talvez tenha algumas coisas lá interessantes. Tem um observatório de conflitos que traz alguns resumos sobre conflitos que estão acontecendo. Tem o núcleo IARAS, que vai falar mais de gênero e segurança internacional. Tem o Onjango, que está bastante preocupado com debates tanto de autores africanos, mas também de eventos acontecendo em África. O Lucas, que eu comentei, né, ele faz parte do Onjango, então tem uma pesquisa bastante interessante. Tem pesquisadores lá dentro que estão falando do Congo, do Sudão, então acho que pode interessar. E me colocar à disposição, né? Quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu fico aqui mais do que à disposição. Foi um prazer mesmo. Esse episódio contou com a direção de Ailton Salvadori, roteiro de Bruno Schreiner e edição de Ailton Salvadori, Gustavo Pasquetá e Guilherme Andrade.